aqui agora conosco. Opa! Apareceu. Doutor William, que alegria! Que bom que Olá, você conseguiu. Como vai? Boa noite. boa Antes de mais noite. nada, queria agradecer muito por você ter aceito o nosso convite, né? O convite do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, para estar conosco hoje aqui e para tratar de um assunto tão importante que, infelizmente, faz parte do dia a dia de tantas cidades brasileiras, que é a questão dos maus tratos aos animais e a importância do combate. Antes de mais nada, doutor William, eu queria apresentar você, então eu queria te pedir um minutinho, só para eu ler seu currículo. Então, o doutor William Ricardo é delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, ele é professor da Uniceplac, ministrando matérias de Direito Penal Especial e Processo Penal 1 e 2. Ele exerceu o cargo de técnico judiciário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é professor da Escola de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do DF, é isso? Isso, DFT? exatamente. Do Isso, exatamente. DFT. E é professor voluntário em cursinhos preparatórios para concursos públicos, do projeto Amigos do Concurso. Já foi servidor do Ministério do Turismo, no cargo de agente administrativo, do sistema penitenciário, no cargo de agente de atividades penitenciárias no Distrito Federal. É pós-graduado em Direito Público pela Escola de Magistratura do Distrito Federal e é graduado em Direito pelas Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central, e exerceu a advocacia também, né, doutor William? Exatamente. Bom, doutor William, então eu queria, já dando início aqui à nossa prosa de hoje, pedir para o senhor que contasse um pouquinho como é que era a sua rotina aí no Distrito Federal em relação ao atendimento na delegacia, né, das ocorrências ligadas a maus tratos aos animais. Se isso é uma coisa frequente, eu não sei exatamente que região, né, que a sua delegacia fica, então eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós sobre isso, dando início então aqui à nossa conversa nessa noite. E, inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, participando dessa live. É um prazer. Então, eu sou delegado aqui na Polícia Civil, aqui na região do Gama, Distrito Federal, uma cidade satélite aqui da capital. E nós, então, tratamos de todas as matérias, de todos os crimes, dentre eles também os relacionados aos crimes ambientais. Semanalmente a gente recebe denúncias de maus tratos e apura também delitos dessa natureza. Tem uma dinâmica própria, né, na delegacia. Eu não sou delegado de delegacia especializada em combate a delitos contra a fauna e contra a flora. Nós temos aqui a Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA. Eu não estou lotado nessa delegacia, mas todas as delegacias elas trabalham com essa temática também. Então, a denúncia ela chega na delegacia, né? Os agentes então fazem diligências no endereço, no local da denúncia, e então constatam ali os maus tratos ou não, né? A situação em que o animal se encontra. Eu estava assistindo uma live aqui do Fórum Animal e achei muito interessante uma iniciativa sobre um aplicativo. Queria até perguntar para você, doutora Vânia, como está o andamento desse aplicativo que direcionaria os policiais para identificar se há, de fato, maus tratos. Seria uma espécie de quiz, né, questionário, e aquilo ali daria um subsídio para a gente. Achei muito interessante a iniciativa e reconheço... É uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. A gente está desenvolvendo todos esses... A gente chama isso de checklist. Eles estão sendo construídos a partir de um protocolo que é bastante conhecido na área veterinária,
que foi desenvolvido pela doutora Carla Molento e a doutora Janaína Hammerschmidt, na tese de doutorado da doutora Janaína. Ela desenvolveu um instrumento de avaliação que se chama PPBEA, que é um protocolo de avaliação de bem-estar animal. Entretanto, quando ela desenvolveu esse instrumento, ele acabou sendo muito usado, ele tem sido bastante usado por médicos veterinários, por pessoas que trabalham nos serviços municipais, né, na área administrativa, vamos dizer assim, na vigilância sanitária, no serviço de controle de zoonose, nas coordenadorias de bem-estar animal. E nós sentimos uma dificuldade, porque em Minas, né, o pessoal tinha dificuldade de entender o que é ou não maus tratos, porque maus tratos sempre é tratado assim. Ah, porque tá com água, tá com comida, tem uma casinha, tá tudo bem. Quando, na verdade, existe um universo bem mais amplo do que isso, que vai caracterizar a questão de maus tratos, né? Mesmo o animal aparentemente, fisicamente, estando bem, não quer dizer que ele está sendo mantido nas condições adequadas para que ele tenha uma boa condição de homeostase, a gente vai dizer, que ele esteja adaptado a essa questão. Então, nós desenvolvemos esse material, ele em breve já vai começar a ser usado na fase de teste em Minas Gerais, e a ideia que a gente tem é popularizar realmente esse material. Tá? Eu, inclusive, doutor William, estou fazendo uma pós-graduação em medicina veterinária legal, eu vou conversar depois um pouco com o senhor sobre isso, sobre esse tema, e, na verdade, o trabalho que eu vou apresentar é contar como é que foi a construção desse instrumento, porque a gente já tem vários. A gente já fez um para cachorro, um para gato, um para cavalo, um para passeriformes, um para abrigos de animais, um para chinchila, porque teve a necessidade de desenvolver por conta de uma denúncia. Então, alguns veterinários que estão nesse projeto com a gente, né, o doutor Lucas, a doutora Vanessa, a doutora Natália, desculpa, desenvolveram um protocolo, inclusive a gente já está escrevendo um artigo sobre isso, enfim. O que a gente vê é que a carência que, na verdade, existe é muito grande, porque a gente não tem veterinários no serviço público e também na polícia, como você bem colocou, muitas vezes tem uma dificuldade de entender. Mas, além disso, todo mundo tem que passar por um curso básico para poder entender exatamente como é que ele vai fazer essa avaliação, né? E ele trabalha com indicadores. Então, acho que vai ser um instrumento que realmente vai ser útil para bastante gente, e a ideia realmente foi que já se montou num aplicativo de celular um programa que vai funcionar offline. Ele vai te dando as opções e conforme você vai preenchendo os dados, ele te dá uma pontuação. Como ele trabalha com os 4 indicadores, no final você vai saber se é maus tratos, você tem que agir imediatamente, tem que levar a pessoa para a delegacia, tomar as providências aí, que eu queria até que o senhor contasse como funciona, ou é um caso que tem que vir um veterinário para orientar, ou não é um caso de maus tratos. Por enquanto, nós estamos nesse pé, mas a gente acha que já vai melhorar bastante, né? O que a gente tem visto, muitas vezes como uma negligência mesmo, né? Para a gente que trabalha com isso, é uma negligência em relação a uma série de questões do proprietário em relação ao animal, o que não quer dizer que não tenha maus tratos, né? Então, a gente precisa conversar isso sempre. Mas, então, eu queria que você me contasse isso. Como é que você entende isso? Quer dizer, o pessoal que trabalha com você tem facilidade de entender a questão de maus tratos? Ou, para vocês também, é uma área difícil que precisa ser melhorada para que a gente tenha mais efetividade no cumprimento das leis? Isso é uma dificuldade nossa, porque o policial chega ali no local, quando a situação é bem caracterizada, né, rapidamente se leva então a pessoa à delegacia e se faz os procedimentos policiais normais. Mas o problema é aquela zona ali intermediária onde a gente não consegue, não tem o conhecimento necessário. Então, um instrumento como esse seria de grande valia, na medida que ajudaria o delegado, inclusive, a ter um critério, inclusive, objetivo, né? Lá na frente, alguém questiona assim, mas como é que o senhor, às 3 horas da manhã, foi no endereço tal, viu lá um cachorro em tal condição e decidiu por maus tratos? Com base em quê? E aí a gente teria ali, né, poderia imprimir aquilo. Não, olha, existe um aplicativo, a gente responde algumas perguntas, algumas questões objetivas e está aqui
impresso e sugestionou, então, que haveria maus tratos. Então, com base nisso e com base em todos os elementos, a gente pode fazer um flagrante delito. Né? Então, muitas vezes, deixa-se de se fazer por não ter esses elementos, mas é uma iniciativa bacana, muito, muito boa mesmo, esse aplicativo, assim que o projeto se desenvolver, se concluir. A gente vai avisar o senhor, sim. Pode deixar. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que, por exemplo, uma capacitação para o pessoal da Polícia Civil sobre princípios básicos, né, de o que é cuidar bem ou não de um animal, a gente fala sempre a questão do bem-estar animal, porque para a gente que trabalha com isso, como o senhor sabe, eu sou veterinária, né? É uma ciência que, na verdade, ela foi se desenvolvendo, trazendo ferramentas para a gente trabalhar. E o que eu vejo sempre que a gente fala com pessoas da sua área do trabalho é a dificuldade que se tem de entendimento. E quando a gente faz uma capacitação, muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, eu não sabia, olha, teve um caso assim, um caso assado, se eu soubesse disso, eu tinha agido de outra forma. Mas a gente também tem uma dificuldade de levar essas capacitações para dentro das esferas da polícia, seja na polícia civil, na polícia militar, seja, por exemplo, numa guarda metropolitana, né, guarda municipal. Como é que o senhor acha que isso poderia facilitar o trabalho para vocês? E assim, você acha que isso é possível? Acho sim que é possível. A gente pode facilitar esse trânsito, né, ter tratativas nesse sentido. Eu acredito que contribuiria muito, tanto no âmbito da Polícia Civil quanto no âmbito da Polícia Militar. Inclusive, por ocasião aí dessas investigações em que eu atuei, eu ouvi de diversos policiais, inclusive militares, situações de descompleto conhecimento, né? Sobre as situações, por exemplo, sobre licenças, policiais, por exemplo, que atuam, não se trata de denegrir a imagem, mas policiais que querem mesmo entender a situação, policiais que atuam no batalhão de polícia militar ambiental e não sabem sobre uma licença, não sabem identificar basicamente nada. Eu me deparei com uma situação em que o policial questionava por que não está sendo expedido licenças de animais silvestres, animais proibidos no Brasil. Por que essas licenças não estão sendo emitidas? Olha, essas licenças são ilegais, elas nem poderiam existir, então elas não estão sendo emitidas porque elas nunca poderiam ter sido emitidas. Então, revela, assim, um nível de desconhecimento mesmo básico sobre a temática. Aí eu nem sobre a anilha, né? A anilha falsificada, aí já é uma coisa realmente muito profunda para se pensar nisso ainda. Até como identificar uma anilha, né? No pássaro ali é falsa, etc. Uma anilha falsificada, isso aí já realmente seria exigir demais, mas assim, falta mesmo conhecimento básico. Nós temos uma dificuldade em contato com a Delegacia do Meio Ambiente. Nós temos muito invasão de terra pública aqui no Distrito Federal. Então, a Delegacia do Meio Ambiente, ela se ocupa, ela fica assoberbada de inquéritos, investigações nesse sentido, que é também relativo ao meio ambiente, né? Questão ambiental, invasões de terra pública, áreas de proteção ambiental, onde são construídos condomínios, etc. E aí essa parte mais assim, em relação a tráfico de animais, maus tratos, pode não estar tão em evidência, não estar ocupando um local de destaque por conta dessa quantidade de demanda que tem aqui, essa peculiaridade no Distrito Federal por conta dos condomínios, terras públicas e etc. Então, ocupa a pauta de investigações de forma que não sobra aí, não tem condições de investigar tudo ao mesmo tempo e acaba
competindo, né? Investigações de terra pública. Doutor William, por algum motivo, acho que a sua conexão está ficando ruim. Eu não sei se você consegue mudar um pouquinho a posição. Eu não sei se para as outras pessoas está parecendo congelado, mas para mim está parecendo congelado a sua imagem. Está congelada? Ela continua congelada. Está travando mesmo. Tenta mudar um pouquinho a posição que você está, quem sabe a gente consegue melhorar essa conexão. Tá ok. Eu vou tentar. Está me ouvindo? Não, você pode ir falando. Você pode ir falando que ouvindo a gente está. Mas vai tentando mudar um pouquinho, às vezes um pouquinho de. Aí, que você mexa, a gente consegue te ver melhor. Porque está congelando a sua imagem. Voltou agora um pouquinho. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, doutor William. Então, o que fica muito claro é que existe realmente uma falta de formação específica na questão de combate a maus tratos aos animais, as denúncias, né, de maus tratos, a questão do tráfico de animais, a posse ilegal de animais silvestres. Então, você acha que precisaria ter uma capacitação mais específica para isso, né, pelo que você falou. Você acredita que por esse motivo, é um dos motivos que faz com que a gente tenha um crescente dessa prática, dessas práticas no país? A certeza da impunidade ou a certeza que você vai fazer o que você quiser e no máximo você vai numa delegacia e depois você está liberado? Exatamente. Está congelado ainda? Continua congelando a sua imagem. Não sei o que está acontecendo. Pode ir falando, doutor William, por favor. Tá okay. Porque pelo menos a gente está te ouvindo. Tá bom. Bom, um fato extremamente marcante, eu estava conversando, inclusive, com um agente que trabalhou conosco nessa investigação do caso Naja, que todos ali tinham certeza da impunidade, tinham certeza que, na linguagem popular, não daria em nada, né? E não bem o que aconteceu. E é isso que a gente deve passar, deve divulgar nesse sentido. Não é bem assim. Nós temos, claro, nós temos uma legislação ambiental deficiente. A pena para o tráfico é muito, muito pequena. Inclusive, com certeza, os que estão nos ouvindo sabem dessa demanda de diferenciar, né, o tráfico da posse ilegal de animais. A conduta de tráfico de animais é infinitamente mais gravosa do que a posse, né? Nós nos deparamos com pessoas que tinham um animal em casa, um único animal, não estavam em condições de maus tratos, mas de forma ilegal, posse ilegal. Nós nos deparamos com pessoas que passaram realmente a traficar animais, comercializar animais, e então tem vários níveis de gravidade. E a legislação equipara tudo ali no artigo 28, né, como uma conduta só, e realmente não diferencia ali aquele que comercializa animais daquele que apenas tem um animal ilegal em casa, né? Não estou diminuindo a gravidade da conduta, mas comparando uma com a outra, o tráfico é realmente bem mais gravoso. Doutor William, eu estou ouvindo aqui comentários de pessoas colocando que o seu trabalho foi excelente, como o caso da Karina aqui, e que foi um exemplo a ser seguido pelos outros delegados. Eu concordo com ela. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que esse caso aconteceu, como é que isso chegou na delegacia, como é que você montou toda essa investigação, claro que aquilo que você puder contar, obviamente, e como que no final, porque me parece que você fez a investigação, aí você encaminha o processo, né?
e depois vai ser dado o andamento numa outra esfera. Eu queria que você contasse isso, porque o que a gente tem de notícia é que as pessoas foram presas. Foi preso o filho, o moço, né, o estudante, o pai, a mãe, o amigo. Como é que foi feito esse trabalho para chegar nesse caso da prisão? Porque o que todo mundo acho que elogiou muito o seu trabalho, e eu tenho certeza que ele foi exemplar. Conversei muito com a Ana Paula, né, que é a nossa advogada, que é daí do Distrito Federal, que inclusive conversou já com o senhor algumas vezes, e ela me disse realmente isso, né, como foi complexa essa questão. Eu acho que esse diferencial do resultado um pouquinho sobre esse caso todo. Se o senhor puder fazer esse favor, acho que ia ser bem legal. Bacana. Vamos lá. Era uma manhã de terça-feira, por conta da pandemia. Metade do expediente da delegacia está trabalhando de manhã, metade à tarde, para não aglomerar. E nós, então, recebemos uma denúncia anônima de que uma pessoa, um rapaz, no caso o rapaz, foi picado por uma cobra naja na região do Gama. A denúncia falava sobre isso. E estava internado no hospital aqui no Gama, também na cidade satélite de Brasília. Eu vou trocar de lado aqui para ver se trava menos. Tá bom. Pode falar. Então, o delegado-chefe, então, me trouxe essa denúncia. Nós realizamos algumas pesquisas, a imprensa também já tinha divulgado essa informação, então já se encontrava no site de notícias do Distrito Federal, um site conhecido. E nós, então, levantamos assim informações em sistemas da polícia e fomos para a rua, fomos em campo, né, como se diz na linguagem policial. Fomos mesmo atrás das informações. Qual era o objetivo principal naquele dia? Era saber onde o animal estava, porque nós não sabíamos se ela estava numa caixa fechada, num quarto fechado, numa casa fechada, ou numa casa aberta, ou solta na cidade. Nós não sabíamos qual era o estado daquele animal, se estava vivo, se estava morto, não tínhamos nenhuma informação. Então, primeira providência naquele momento era saber onde estava, em que condições o animal se encontrava, porque o rapaz estava sendo atendido no hospital, já estava internado, etc., então já tinha atendimento. E evitar também um pânico social. Imagine como estaria aí a sociedade sabendo que tem uma cobra naja solta pelas ruas da cidade. Então, nosso primeiro cuidado foi esse. Então, fomos ao hospital, fizemos algumas diligências na casa de algumas pessoas para, então, apreender esse animal. No mesmo dia, por volta ali das 20 horas, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental apreendeu o animal, trouxe, então, a delegacia, foi feitos os procedimentos. Então, naquele dia, então, se encerrou as diligências. No dia seguinte, foram encontradas mais 16 cobras num aras, e aí nós, então, aprofundamos as investigações no sentido de identificar o possuidor, né, o dono dessas serpentes. A gente já tinha informação de que quem tem uma, geralmente tem várias, né? Então, a gente conseguiu vincular, então, a pessoa que deixou essas cobras naquele aras com o rapaz que foi... não sei se é a linguagem técnica, a doutora que vai me falar aí. Alguns falam picado, outros falam mordido. Se alguém puder contribuir aí com... Eu sou profissional do direito... Não, ele toma mesmo uma mordida, porque ele tem uma presa, né, que na verdade vai lá e morde. É que quando Então, essa presa movimenta, quando ela morde, ela na verdade movimenta e ela faz com que tenha uma bolsinha, vamos dizer assim, para entender, uma glândulazinha, né, que fica armazenado o veneno e sai e tchum.
dar uma inoculada do veneno no local onde foi feita a mordida. Perfeito. Então, o termo técnico correto é mordida. Mordida, é. Ok. Então, nós então aprofundamos as investigações e descobrimos a quantidade de serpentes que eram criadas num ambiente, um quarto extremamente pequeno, todas em caixas. Descobrimos sites da internet vendendo abertamente vários tipos de animais. Concluímos, então, que está completamente banalizado assim, o comércio de animais exóticos, silvestres, na internet. Nós aprendemos celulares, fizemos busca e apreensão, aprendemos celulares, então o conteúdo dos celulares tinha muita transação comercial, valores, locais de venda. Aqui no Gama também foi feito venda de cobras. Nós aprendemos uma cobra negritos, que provavelmente foi a cobra que na árvore genealógica ali, a cobra que deu origem a uma ninhada de cobras que um comprador, então, comprou desse rapaz aqui na região do Gama, um filhote dessa cobra negritos, por R$500. Então, nós identificamos compradores, valores, vendas em outros estados, pessoas trazendo de outros estados para o Distrito Federal, diversos vídeos, fotos, inclusive de veneno sendo extraído das cobras. Enfim, E a finalidade era sempre a comercialização das cobras. Exatamente. Eu acredito que tenha começado ali como se diz, né, um hobby, um entretenimento e etc. São boa parte deles são garotos jovens, certo? Que começaram ali como um hobby, só que viram a rentabilidade dessa atividade ilícita. Então, passaram a reproduzir para poder vender. Aí nós sabemos, então, o valor mais ou menos de mercado estava entre R$500 e R$700, os filhotes. Já filhotes de cobra naja iriam variar aí entre R$4.000 e R$6.000. A intenção era reproduzir a cobra naja. Isso tem registrado em diálogos também. Estava-se à procura de um casal para realizar a reprodução. Nós temos diálogos onde ele diz que queria reproduzir e temos diálogo dele conversando com outra pessoa para encontrar, então, o casal para efetivamente colocar em prática a reprodução. Então, passou da brincadeira, passou da curiosidade, passou do hobby, passou do nível colecionador, passou da posse legal de animais e transformou-se mesmo num comércio. E aí nós vemos uma progressão, né? Eu estava alguns dias aqui próximo à minha casa, tem um semáforo às vezes que não tem ninguém e ele fecha e não tem carro nenhum e ele fecha e eu tenho que parar esperando. E aí eu me lembro de uma lição que falava assim, olha, respeite, mesmo que não faça sentido respeitar essa linha da legalidade, mesmo que não tenha ninguém, não tenha cruzamento, é só um semáforo que fecha para pedestres passar, só pelo exercício de respeitar as normas e as leis. Apenas só por esse exercício. E aí, quanto mais jovem se mais esse exercício tem que ser feito para que não se acostume a violar. Porque começa assim, viola uma norma, viola outra, um crime, um crimezinho bobo, outro crimezinho bobo, e etc. E assim vai, de forma que há uma progressão. E se acostuma a violar a norma. Então, foi se acostumando. E aí,
Quando isso é aliado com a certeza da impunidade, aí se torna uma bola de neve. Então, começou colecionando, foi enchendo o quarto de cobras, começou a reproduzir, certo? Extrair veneno e a coisa vai tomando uma Doutor William, proporção. deixa eu perguntar uma coisa para você. Me chamou a atenção quando você falou da questão do veneno, que, quer dizer, eu já sabia, né? Depois teve os vídeos que foi colocado nas redes sociais falando sobre isso, mas eu queria saber se vocês chegaram a comprovar que eles realmente tiravam o veneno com uma finalidade de produção de soro, até pelo fato de que as cobras estavam no aras, né, dentro de uma cocheira. Tinha uma relação também para eles aumentarem esse ganho produzido veneno, que talvez fosse comercializado de forma ilegal através da produção de veneno, não, a produção de soro, ou o senhor acha que isso foi só uma eventualidade? Olha, isso ainda fica como uma incógnita. Nós temos diálogos deles dizendo o seguinte: quem mexe com esses animais, uma hora ou outra vai ser mordido. E eles, então, queriam já se antever a esses acontecimentos. E aí, por isso, então, a extração de venenos. Nós não sabemos se eles tinham intenção de comercializar ou mantê-los com eles apenas. Nós temos diálogos deles falando que vão diluir esse veneno e aplicar neles como uma espécie de vacina. Eu não tenho conhecimento técnico para detalhar se isso seria possível. Parece que existe uma forma de diluição que ao longo do tempo se vai criando mecanismos. Provavelmente eles queriam criar anticorpos, a ideia na cabeça deles, né? Vamos tomar em doses muito pequenas para quem sabe a gente criar anticorpos, a gente vai continuar criando, então cada vez mais vai ser um risco maior, né, de estar sendo picado. Quem sabe se picar não faz nada para a gente, como se isso fosse alguma coisa que desse para você produzir na cozinha, por exemplo, na sua casa. Pois é, para que as pessoas vejam que o nível assim, que a coisa tomou. Eu brinquei outro dia que se eles não pudessem ficar presos pela gravidade do crime, que ficassem presos pela sua insanidade, porque é quase uma insanidade um tipo de coisa como essa. Uma coisa que eu queria perguntar também para você, doutor William, que você falou, por exemplo, você acha que com a sua investigação você conseguiu atingir questões que vão ajudar a coibir esse comércio ilegal que acontece pelas redes sociais, vamos dizer assim? Porque a minha preocupação é que aqueles, por exemplo, o Instagram, o Facebook, a gente tem na legislação já uma ampla discussão sobre essas questões. Mas, por exemplo, o WhatsApp é um aplicativo que as pessoas podem falar o que bem entender e um compartilhar com o outro, né? Você acha que a ocorrência desse caso, a repercussão que ele teve, ele foi um caso importante que vai ajudar a gente a ter um olhar diferente para esses temas, pela gravidade? Porque o que às vezes a gente vê é que são tantos comércios ilegais de tudo e continua acontecendo que acho que as pessoas fazem porque têm certeza da impunidade, né? Mas nesse caso, teve uma questão grave, que era um animal que oferecia um grave risco à saúde pública, né? Você acha que mudou? Você tem a impressão que isso possa ter contribuído? Ou você acha que mesmo assim os mecanismos para isso vão continuar os mesmos? Bom, eu acho que contribuiu, principalmente no âmbito familiar, de alguns pais que puderam, então, serem alertados para filhos que estão cursando o veterinário e estavam, então, entrando por esse caminho. Né? Porque, no caso que a gente apurou, as coisas começaram daquela forma. Então, provavelmente alguns pais, algumas pessoas que estão próximas ali de estudantes de veterinária, puderam, então, perceber que o filho, então, que está adquirindo uma cobra, duas, três,
provavelmente daqui a pouco ele vai passar desse nível e vai querer fazer a mesma coisa que aconteceu com o rapaz. Então, nesse sentido, quem sabe aí no âmbito familiar, alguns pais puderam se atentar que aquilo que estava acontecendo com seu filho deixou de ser uma brincadeira, um hobby, uma diversão daquele adolescente, daquele jovem que está entrando ali no mundo da veterinária. Eu acredito nessa hipótese. Mas você acha, doutor William, que, olha, porque eu acho que tem, na minha concepção, a gente tem duas leituras separadas. Na verdade, três, tá? O fato dele ser estudante de veterinária pode ter sido um facilitador para ele conhecer algumas técnicas, ter acesso a alguns serviços que eram bons para ele. Mas esse tipo de atitude podia ser feito por qualquer um, podia ser um estudante universitário de qualquer outra formação ou uma pessoa comum, né? Então, eu acho que o fato dele ser estudante de veterinária choca muito mais, porque ele deveria ter as informações corretas do que é ético e do que não é ético se fazer, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa coisa, eu queria te ouvir também a respeito disso, do fato de que você é jovem, então você tem que mostrar para os seus colegas, para os seus amigos, que você tem um poder ou convive com alguma coisa que torna você melhor que os outros, ou seja, vai se formando um perfil, né? Enfim, de pessoas dentro de uma sociedade sem nenhuma responsabilidade, né? E colocando em risco uma série de pessoas, porque ele morava num apartamento, né? Exato. Então, que vai ter uma articulação, né, dessa questão da responsabilidade do seu papel social, né? Exatamente. Um dos garotos, das pessoas que a gente, inclusive, prendeu, deu para perceber muito bem que é pessoa que faz o que quer, que tem o que quer e praticamente não sabe o valor ou o significado da palavra não. Provavelmente ali, quando começou a ter esses animais, foi apoiado, incentivado, e sim, um, mais dois, mais três, quatro, cinco, de forma que chegou num estágio que tinha 23 cobras no apartamento e outros também nessa mesma linha. Por exemplo, um deles transitou com a Naja aí no Distrito Federal. Qualquer colisão traseira ali no semáforo, questão simples que acontece aí com todo mundo, o semáforo fecha, o carro, você freia, então para ali no semáforo, pode haver uma colisão traseira, situação comum, acontece todo dia, ficou transitando pela cidade com a Naja, e poderia, então, ocorrer um acidente e ela entrar em via pública, normalmente. Então, o senso de responsabilidade coletiva é zero. Eu quero ter, eu vou ter e pronto. Não interessa se é perigoso, se pode fugir, não interessa as leis, as normas. Não, eu quero e pronto. Me pareceu muito com aquele sentimento mesmo de poder que os sheiks árabes lá estão fazendo ao transitar lá com tigres, leões e etc. Aquela exibição, aquela sensação de status, né? de poder por ter um animal que ninguém tem, que é raro, que é exótico, que é perigoso e etc. Então, Isso acaba compondo, né, um apoio para um tipo de perfil, um tipo de personalidade, muitas vezes, né? O pessoal está colocando aqui, né, sobre essa questão do abandono, doutor William, e o que chamou também a atenção foi que, quando o rapaz foi hospitalizado, o outro amigo foi lá e abandonou a cobra no estacionamento do shopping, né? Dentro de uma caixa de plástico e largou lá, né? Isso, exatamente. Foi uma situação muito peculiar ali. Ele não queria entregar nenhuma cobra. Ele não queria entregar nenhuma serpente. O fez ali por conta
que a Polícia Civil estava atrás, a Polícia Militar estava atrás, estava o IBAMA atrás, estava todo mundo atrás de garantir a segurança da sociedade, mantendo ali sabendo, querendo, né, apreender aquele animal. Mas a intenção nunca foi de entregar, sempre foi de esconder. Tanto é que alguns deles soltaram animais. Nós temos notícias de que cobras foram soltas, aquela cobra americana do milho, né? Aquela que é mais dócil. Corn snake. Isso, a corn snake. Foi abandonada em parques aqui da cidade. Nós obtivemos essas informações. E por conta do medo da consequência penal. Agora, nós identificamos também pessoas que compraram esses animais como uma curiosidade, um hobby, entraram por esse mundo, por esse universo, etc. E, por um motivo ou outro pessoal, não levaram adiante. Se desiludiram, digamos assim. Né? Às vezes você tem um cachorro, tem muito apreço, o cachorro morre, e aí a pessoa fica chateada, então passa um tempo sem ter um outro animal, etc. Por diversas questões. E nós temos também, então, pessoas que, por essa desilusão, nós temos uma pessoa, por exemplo, que falou, olha, eu comprei uma cobra do rapaz mordido, mas ela era muito arisca, e mordia a gente, e etc. Uma cobra não venenosa, tudo. E me desiludi, ela é muito arisca, etc. E aí vem o risco do abandono, né? E da inserção desse animal em qualquer lugar, e aí onde tem o desequilíbrio ecológico que pode gerar, né? Um animal que não é da nossa espécie, que não é da nossa fauna, que pode gerar no meio ambiente. Então, há muita situação de abandono, de uma experiência pessoal negativa com a criação principalmente de serpentes, e aí um consequente abandono. Às vezes eles vendem para se livrar, para não perder dinheiro, porque pagaram por aquele animal e querem então não perder dinheiro, mas se eles não encontrarem um comprador, eles vão então abandonar. Isso aquela pessoa que não está no tráfico mesmo, ele só adquiriu um animal e estava ali cuidando, mas por uma razão ou outra não quer mais cuidar. Então nós identificamos isso. Esse risco de abandono realmente é grande nesse tipo de situação. Doutor William, uma coisa que algumas pessoas estão comentando aqui conosco, o Marcelo da FF Fauna, a Karina e algumas outras pessoas aqui, que mostra que, por exemplo, não existe um controle, por exemplo, de tipos de programas televisivos, né, que para chamar público, colocam pessoas ali que incentivam práticas. O que, na verdade, existe, e a gente vê hoje em dia, é um equívoco, na verdade, até na formação das pessoas. Por exemplo, eu quero mexer com silvestre, porque mexer com cachorro e gato, com cavalo, com boi, com galinha, com porco, é uma coisa muito comum. Não, eu quero ser veterinário para mexer com um bicho diferente, ou então eu quero ser biólogo para realmente trabalhar nessa questão. E a gente vê que, ao invés das pessoas trabalharem com a questão da conservação, né, de cuidar dos animais, pensando que eles precisam ser mantidos no ambiente que eles vivem, fornecendo, né, as condições adequadas para que esses animais possam sobreviver de forma adequada, possam viver de forma adequada, possam ter um ambiente favorável para que ele viva da melhor forma naquilo que ele evoluiu, né, que aquela espécie evoluiu. A gente vê que essa questão do comércio tem crescido muito. Então, a gente vê muitas pessoas que você falou, né? No caso desse rapaz, provavelmente foi assim, eu tive uma, achei legal. Muita gente falava, eu quero uma, quando a sua der cria, você me dá uma, vamos dizer que tenha sido assim, né? E aí o cara viu que ali tinha um bom mercado para ele fazer isso. E a gente tem esse incentivo, né? Na televisão, na internet, vários programas, né? Com pessoas falando sobre os animais silvestres, olha que maravilha. E de outro lado, a gente vê como tem pessoas que
sabem que as poucas leis que a gente tem no Brasil atrapalham esse tipo de prática. Então, aí ficam fazendo pressão para que a legislação brasileira seja afrouxada, a gente aumente a lista PET, com que a gente favoreça a criação comercial, não para a conservação, como já diz o próprio nome, né? Para uma questão comercial. Como é que você enxerga isso? Quer dizer, nesse universo que você passou a conhecer agora, que você mesmo disse que foi assim, assustador, né, o que você encontrou, como é que você vê, você acha que tem uma forma da gente pensar em mecanismos de controle? Não é fácil, né? Mas eu acredito que sim. Alguns dos rapazes, eles falavam, eles defendiam veementemente a tese de que em 98 foi fechado os criatórios legais e desde então vem crescendo o comércio legal e que a única saída seria a legalização ou o aumento do comércio legal. Alguns disseram isso para mim de forma clara e evidente, tentando convencer nesse aspecto. Mas eu não acredito que essa seja a melhor solução. Eles dizem, então, como drogas, né? Ou legaliza ou vai continuar tendo, etc. É basicamente o mesmo argumento. Ou tem um comércio legal ou legaliza. Mas eu acredito que esse não é o melhor caminho. Eu acredito que o caminho é de endurecimento da legislação penal, de, claro, conscientização, mas também endurecimento da legislação penal para punir esse tipo de conduta. Não é só uma questão de maus tratos, por exemplo. Eu posso eu ter um espaço grande para criar um leão na minha casa, pode ter um espaço grande. Mas e o risco de fuga? E a sociedade? O senso de responsabilidade coletiva? Quer dizer, então, não é só um ou outro aspecto. Não é só... o problema não é uma vertente só. É o risco de fuga, é o abandono, os maus tratos, o animal sendo utilizado para satisfazer uma vaidade pessoal, né? Uma vaidade, um status, de um poder, unicamente para isso. Então, não é o bem-estar do animal, não é porque eu gosto do animal. Na verdade, é uma satisfação de uma vaidade, de mostrar para algumas pessoas, de mostrar na internet, né? De postar as fotos ali nas redes sociais. Então, eu acredito que deva se restringir, deva se controlar, deva se regular essa questão de uma forma mais efetiva pelo Estado. E não a liberação, não o afrouxamento dessa legislação. No âmbito, por exemplo, acadêmico, eu defendo que, além da conscientização, palestras, etc., seja mostrado a consequência penal e extrapenal para essas pessoas. Qual seria a consequência extrapenal? Né? Você tem uma pessoa em formação de nível superior que está começando uma atividade profissional, que vai ter um nome ali na cidade, vai abrir uma clínica ou vai trabalhar com uma pesquisa, mas ele vai, entrando aí por esse caminho da ilegalidade, ele vai ter a sua ficha penal suja. Ele vai ter uma consequência profissional lá na frente, não só penal, mas extra-penal. A gente sabe que uma das coisas que a gente tem é o nome zelado, o profissionalismo, da ética profissional e tudo. Então, é preciso ser mostrado esses dois aspectos. E no aspecto criminal, que há consequências. Há consequências, principalmente no que se refere a uma tendência do direito de considerar cada animal um crime de maus tratos. E cada animal como um crime de posse ilegal. Nesse caso, por exemplo, que a gente investigou, haviam 23 animais vinculados. Está ouvindo? Eu estou ouvindo muito mal, o som está ficando baixinho.
Vamos ver se restabelece. Vamos mexer aqui. Eu fui pedir para o meu filho pegar o fone de ouvido para ver se eu te ouço melhor. Tá bom. Me fale aí, dá o feedback se está conseguindo ouvir. Eu vou tentar fazer ele funcionar, vamos ver. Pode continuar falando, doutor William. Tá bom. Até porque, olha, a gente tem 5 minutos para terminar. Então, eu gostaria muito que você fizesse a gentileza. Vai falando comigo até para eu ver se consigo ouvir você. Tá bom. Pode? Estou te ouvindo. Agora ficou ótimo, pode falar. Perfeito. Então, nesse caso específico, a gente indiciou por um crime de maus tratos para cada animal. Então, eram 23 crimes de maus tratos. Cada animal que se possuía foram 23 crimes de posse ilegal ou tráfico. E você foi somando um no outro. Vai somando um ao outro. Então, se você pegar aqui a pena dele tem 6 meses. Então, 6 meses vezes 23 dá ali por volta de 11 anos e alguma coisa. Só em relação a maus tratos. Em relação ao posse ilegal, também 6 meses. Estou consultando aqui para não errar. 3 meses, desculpe. Maus tratos, a pena mínima é de 3 meses a 1 ano. Se você considerar 1 ano de pena máxima, 23 vezes são 23 anos. Mas como a legislação penal geralmente a cultura da pena mínima, então vamos ter por base aqui a pena mínima vai dar 11 anos. Então, uma grande mudança ocorre, então, dentro do direito penal para considerar cada animal um crime de maus tratos. Porque cada animal sofreu o seu maus tratos ali. Então, se são 10, 15, 20, cada um teve né? A gente vê no tráfico aí um animal perde uma asa, um outro morre, enfim, as consequências que ocorrem em cada animal. Então, um maus tratos para cada animal. Então, essa mensagem não é bem assim, não é impunidade. Quanto mais animais, mais vai somando, somando. Mas isso normalmente se faz assim, doutor William? Ou você que trabalhou nessa linha para que justamente ele não saísse impune? Não é ainda, não é unânime mas eu vejo como tendência. Nesse sentido, de considerar, então, cada animal um crime. Então, é por isso que eles tinham certeza da impunidade, que achavam que não iam dar nada. Mas eu trabalhei dessa forma. O Ministério Público também está tendo esse mesmo entendimento. Inclusive, o nosso indiciamento, a denúncia foi exatamente igual ao indiciamento. Então, a conclusão que eu tive da situação, o promotor também teve. E o promotor é completamente livre para ter o entendimento que ele entender que houve naquela situação. Então, ele concordou com a nossa posição. Vamos esperar o posicionamento judicial e, enfim, eventuais recursos. Mas eu acredito que isso é uma tendência e isso torna, sim, mais efetiva a punição para esse delito. Por exemplo, a falsificação lá da anilha, né, no pássaro, tem pena de 2 a 6 anos. Né? Aquela anilhazinha falsificada lá nos pássaros, etc. Por exemplo, um crime que está muito ligado é a associação criminosa. O tráfico, então, é feito coletivamente. São diversas pessoas para fazer transporte, etc. Então, o crime de associação criminosa tem pena de 1 a 3 anos. E aí, considerando isoladamente, pode-se pensar numa punição pouca. Mas quando se soma a associação criminosa com falsificação de selo público, com posse ilegal, cada animal é uma posse ilegal, então vai se trazendo elementos que tornam a punição um pouco mais efetiva. Doutor William, como a gente está com o nosso tempo já encerrando, eu queria que você fizesse as considerações finais que você acha importante nesse caso. Eu acho que ficou uma boa
explicação, né, do que você falou, e eu queria que você falasse rapidamente sobre a teoria que a gente conversou esses dias em relação às pessoas que sabem que aquilo é um ato delituoso e não denunciam aquilo. Você pode falar para encerrar e já se despedir das pessoas? Ótimo, ótimo, perfeito. É a teoria da cegueira deliberada, que eu pesquisei e entendo aqui que se aplica também no direito ambiental. Veja, algumas situações a pessoa pode não ter a completa ciência de que uma pessoa então está traficando ou está comercializando animais. Mas pela situação, pelo modo como isso ocorre, ela deveria saber que isso ocorre. A legislação, então, nós vemos alguns crimes sendo tipificados não apenas com a palavra ciência, né, que a pessoa sabia da existência daquele crime, mas que ele deveria saber. Por exemplo, imagine lá um pai, um tio, uma pessoa que divide um apartamento com alguém e essa pessoa traz cobras, traz animais, leva animais, busca, traz, leva e fica com aquele trânsito de animais ali. Ora, ela nunca chega e pergunta, você compra e vende? Não, ela nunca pergunta. Por que ela nunca pergunta? Para não ter ciência. Para quando a polícia chegar ali, ela não poder ser acusada. Não, eu não sabia de nada. Por que você não sabia? Porque eu nunca perguntei deliberadamente, para que não houvesse ciência. Então, esse tipo de conduta, que há em outros crimes, por exemplo, eu entendo que pode começar a ser aplicado no direito ambiental, no sentido de que a punição ela pode abranger não só aquele que comercializa, que faz de fato a atividade, mas aquele que é conivente com essa prática, apoia, certo? Ou mesmo sem ter a completa ciência, mas ele deveria saber. Então, por exemplo, a pessoa fecha os olhos, ela deliberadamente fecha os olhos, é chamado de teoria do avestruz, porque, segundo dizem aí, o avestruz ele enterra a cabeça na terra, né? Doutor William, só uma coisa, o nosso tempo vai acabar. Eu posso chamar, você entra de novo para a gente terminar? Mais uns 10 minutos? Pode ser? Pode ser. Então, gente, olha, voltem, eu vou encerrar e nós vamos voltar a fazer uma segunda etapa rapidinha para terminar esse assunto que é bem importante. Só um instantinho, gente, voltamos já.